Feira do Empreendedor 2022, nós estamos na Arena do Conhecimento, no palco 2, que é o palco de olho no cliente, um palco focado aí em áreas relacionadas a marketing, vendas, comunicação, redes sociais, marketing digital e de tudo mais um pouco. Bom, a gente já teve muitas coisas legais e agora temos uma atração aqui inusitada. Vamos falar sobre storytelling. O Pedro, que está aqui comigo, vai contar pra gente que raio que é esse de storytelling. E ele vai trazer algumas surpresas bem interessantes. Espero que vocês curtam bastante e que através desses minutos que estaremos juntos, vocês possam aplicar um pouco desse conhecimento no dia a dia do negócio de vocês, tá bem? Para quem está assistindo à distância também, espero que aproveitem bastante. E Pedro, tá contigo. Muito obrigado. Sejam bem-vindos todos e todas à palestra Storytelling, como influenciar pessoas e vender seu produto através de histórias poderosas. Gente, deixa eu só ver quem é que está me ouvindo bem. Levanta a mão quem está me ouvindo, por favor, que maravilha, viu? Quanta mão bonita levantada. Meu nome é Pedro Miranda, eu sou professor universitário na Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e também, além de professor, eu sou mágico, hipnólogo e paraquedista. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje também. Bom, por que storytelling é um assunto tão interessante e tão relevante? Simplesmente porque todos nós somos as histórias que nós contamos de nós mesmos. E desde o início da humanidade, quando o homem ele ainda não tinha recursos tecnológicos para entender a natureza, o planeta e a origem dele mesmo, ele criava histórias para poder contar essas origens. E aqui nós temos no nosso slide, nós temos aí uma fala do Joseph Campbell. Pessoas esquecem fatos, mas elas se lembram de histórias. E desde o início da humanidade, histórias são utilizadas para poder contar como que a humanidade chegou onde está. A gente pode destacar algumas delas aqui no slide, como na mitologia egípcia, Anubis, Ísis e Osíris. Na mitologia brasileira, nós temos aqui Tupã e Jaci. Temos Hachiman, que é o deus dos heróis japoneses. Temos Ulisses, cujo nome grego é Odisseu, né, da Odisseia, Ilíada de Homero. E temos as valquírias da mitologia nórdica. E o mitologista Joseph Campbell, ele estudou durante décadas todas essas grandes histórias da humanidade. Ele estudou todas elas e percebeu que tinha muita coisa em comum entre elas. E ele escreveu seu livro, O Herói de Mil Faces. Em seu livro, Joseph Campbell, ele dá um esqueleto a respeito dessas histórias, pois ele encontrou muitos elementos que combinam, que se repetem o tempo todo em todas essas histórias. E ele publicou seu livro em 1949 e desde então o seu livro serviu de esqueleto para roteiristas de Hollywood, para escritores de todo o mundo. E a gente consegue perceber em diversas obras o storytelling, a cada elemento que o Joseph Campbell descreveu em seu livro, a gente consegue identificar facilmente em qualquer obra de Hollywood. E por que a gente se conecta tanto com essas obras? Por que a gente se emociona? E mesmo se a gente assiste um filme onde não tem pessoas, a gente assiste Toy Story, a gente assiste aquele filme da Disney, Wall-E, onde tem um robozinho que vive num planeta lá sozinho. E por que a gente se emociona com essas histórias, mesmo se não tiver pessoas nelas? Porque os elementos dessas histórias, eles são essencialmente humanos. Mesmo não havendo pessoas, a gente consegue se conectar com esses elementos, a gente consegue se emocionar e a gente cria uma conexão. E como que esse ato de contar histórias vai servir para a gente? Mas primeiro, eu vou oferecer para vocês duas histórias que eu vou contar uma delas hoje. A primeira história é a história de uma moça que estava seguindo um caminho bom da virtude, onde de repente ela foi influenciada por uma amizade negativa e ela sofreu muito e trouxe muito sofrimento para todos à sua volta. Essa história tem um final triste. E a segunda história que eu posso contar para vocês hoje é a história de uma moça que estava perdida, tentando se encontrar, e ela encontrou um grande amor, e esse grande amor mostrou para ela como que ela deveria fazer para poder voltar ao caminho da virtude, trazendo realização e crescendo com os desafios. Gente, levanta o dedo, que história vocês querem ver? A 1 ou a 2? Vão lá, gente, votem aí para mim. Gente, todo mundo aqui falou da Pelo menos que eu estou vendo ali o pessoal lá do fundo participando, que maravilha, viu? A história número 2, então vamos lá.
Gente, alguém reconhece essa velhinha aí? Tem gente que já sorriu ali, já deu um joia, não é? Para quem não reconheceu ainda, essa daí é a Rose do filme Titanic. Eu vou contar a história do filme Titanic e vou contar como que os elementos que o Joseph Campbell descreveu aparecem nesse filme para a gente poder entender como é que ele funciona. Então, o Joseph Campbell, ele diz que toda história do herói, e antes da gente começar, gente, eu vou contar a história do herói do filme. E algumas pessoas talvez pensam, nossa, o herói do filme é o Leonardo DiCaprio, ele é sempre o herói. Mas nesse filme não, e a gente vai entender por que a Rose é a heroína deste filme. E no início do filme, a Rose é apresentada no que o Joseph Campbell chama de mundo comum. É onde o herói vive, onde ele pertence, sem muita coisa acontecendo em volta dele. Ele vive uma vidinha normal, tranquila, sem muita coisa ao seu redor acontecendo de diferente. E é assim que ela é apresentada no início do filme, bem velhinha, em sua casa. E essa apresentação continua quando o tempo volta e o James Cameron, que é o diretor, mostra a Rose embarcando no Titanic. Ela é uma mocinha de uma família tradicional e ela tá noiva de um cara e eles vão fazer uma viagem de primeira classe da Europa para os Estados Unidos. De acordo com Joseph Campbell, todo herói, depois que é apresentado ao mundo comum, ele é chamado a uma aventura. Aparece um problema, aparece uma situação que esse herói tem que lidar. E esse problema, essa situação, retira o herói da sua zona de conforto, dando a possibilidade de ele encarar esse novo desafio. E no filme Titanic, esse chamado aventura vem através do personagem Jack, onde depois de um probleminha lá na parte de trás do navio, onde a Rose quase cai, eles se conhecem e o Jack passa a mostrar para a Rose um mundo que ela não conhece. E ele completa esse chamado da aventura deixando um bilhetinho na mão da Rose que diz assim: me encontre no relógio. E lá nesse relógio, os dois saem para a terceira classe, onde a Rose experimenta sensações novas e vivencia coisas inéditas para ela. Depois do chamado à aventura, para o Joseph Campbell, todo herói ele reluta em aceitar esse chamado, porque o chamado tira ele da zona de conforto, a aventura tenta colocá-lo num ambiente desconhecido, e todo herói ele vai relutar em aceitar esse chamado. E a Rose, depois que ela volta da festa, lá na terceira classe, ela é abordada no dia seguinte pelo seu noivo, Cole, que fala de maneira agressiva com ela, que ela não deve mais andar na companhia do Jack, que aquele tipo de comportamento não é digno da pessoa que ela é. E logo depois a mãe dela ainda a alerta que o casamento com Cole é a salvação financeira das duas, pois as duas estão sem recursos e ela não deve se comportar de maneira nenhuma que ela perca essa chance de se casar com ele. E mais tarde o Jack invade novamente a primeira classe, chama a Rose e a diz: Rose, essa situação que você se encontra vai acabar com você, tá te oprimindo, você vai morrer se você continuar assim. E a Rose recusa o chamado. A Rose diz: Jack, eu sou noiva do Cole e a minha vida vai ser viver realmente com ele. Então nesse momento há a recusa, porque a aceitação desse chamado para essa aventura requer muita entrega e coisas que nem sempre o herói está disposto a entregar logo de cara. Para o Joseph Campbell, depois desse momento, há sempre o que ele chama de encontro com o mentor. De maneira clássica, dizendo, o encontro com o mentor é sempre um velhinho, alguém experiente, que dá condições para o nosso herói encarar essa aventura. Pode ser uma arma, pode ser um ensinamento, o herói às vezes aprende um feitiço, ou então ganha um grupo para ele pertencer. Ou uma situação. No filme Titanic, esse encontro com o mentor pode ser representado em dois momentos. O primeiro deles é quando a Rose ela percebe que há uma garotinha lá na sala de jantar do navio que está sendo moldada nos mesmos ensinamentos e padrões que a Rose viveu durante toda a sua vida. E aí ela percebe que não quer essa vida. E aí nós temos a cena talvez do filme mais emblemática, que ela vai à procura do Jack e ela expressa que ela realmente entende o que o Jack quer falar com ela. E para quem achou que o Jack era o herói do filme, nesse momento a gente entende que na verdade o Jack é o mentor da Rose. Por quê?
Porque o herói, sempre, em todas as histórias da humanidade, e que Hollywood abraçou esse esqueleto para contar histórias, o herói é sempre alguém que se transforma durante toda a história, que ganha através dos desafios, ele conquista qualidades que ele não tinha. O Jack é uma pessoa que já veio pronta. Ele não aprende nada durante o filme, ele apenas transmite os seus ensinamentos para a Rose. E a Rose é quem ganha, é quem aprende, é ela que tem que superar os desafios para conquistar esse aprendizado. Depois que o herói resolve colocar seu pé na estrada, o Joseph Campbell chama esse momento de cruzar o limiar. Para Joseph Campbell, o mundo do herói é composto de dois lados. Um lado de cima, branco, claro, e um lado de baixo, escuro, sombrio, misterioso. E quando o herói aceita esse desafio, ele dá um passo para dentro desse mundo sombrio. Ele está ali naquele momento, ele percebe que não tem mais volta. Ele aceitou o desafio e só há para frente para seguir. Ele não pode mais voltar. No filme Titanic, a gente percebe que o momento de atravessar o limiar, aquele momento que a Rose encara realmente a nova situação, e um momento que não tem mais como ela voltar atrás, é quando ela ela tira sua roupa e pede para o Jack a desenhá-la nua. E logo depois disso, os dois vão para o compartimento de carga do navio e a Rose se entrega inteiramente para o Jack. E no momento seguinte, a Rose deixou para o seu noivo o diamante que ele deu para ela, juntamente com o desenho que Jack fez, para que ele possa ficar com aquilo, já que ele era tão possessivo em relação a ela. Nesse momento, o diretor do filme, James Cameron, mostra para todo mundo que a Rose entrou num caminho sem volta. A partir daí, não tem mais como ela retornar para a vidinha que ela tinha antes. Depois que o herói ele encara o desafio, ele está no mundo sombrio, um mundo que para ele é desconhecido, vão aparecer provas, aliados e inimigos. Essas provas servem para ajudar o herói a desenvolver as suas habilidades, para que ele possa chegar no final da história e conseguir resolver todo o problema. E durante essa caminhada, ele vai encontrar aliados e inimigos. No filme Titanic, nós podemos perceber que dentre os aliados e os inimigos, a gente pode destacar aqui alguns inimigos, que é o próprio Cole, que é o noivo da Rose, a mãe da Rose, também a gente pode identificar como um inimigo para ela. A gente pode ver o projetista do navio, que toda vez que ele encontra com a Rose, ele passa uma mensagem importante, ele transmite um conhecimento. Este a gente pode entender como um aliado. E finalmente, uma das maiores provações é o próprio Titanic, que se choca com o iceberg. Então o iceberg pode ser entendido como uma das grandes provações para a nossa heroína, que é a Rose. E neste momento aqui que a gente vê no slide, é a hora que a Rose já começa a se transformar, e durante essa transformação, as pessoas se identificam cada vez mais com a heroína, porque ela supera desafios e ela cresce como herói no filme. E nesse momento, quando eles tentam obrigá-la a entrar num bote salva-vidas junto com a mãe, ela diz que não, e ela repreende a maneira que a mãe dela olha para as pessoas, e o noivo dela tenta impedi-la de sair, sendo violento, e ela ainda cospe na cara dele, mostrando grande força e determinação. E depois que o herói aprende muito durante a sua viagem por esse mundo desconhecido, chega a hora dele enfrentar o grande desafio dele. E aqui no filme a gente consegue entender esse grande desafio começa a se desenrolar no momento em que a Rose ela vai atrás do personagem do Leonardo DiCaprio, Jack, para tentar salvá-lo. E quando eles se encontram, o Jack pergunta: Rose, como você sabia que eu não roubei o diamante? E ela disse: eu já sabia o tempo todo, mas eu só percebi agora isso. E a Rose, desse momento, a gente já percebe que é uma Rose bem diferente do início da aventura, uma Rose mais capaz, uma Rose que ela sai para poder buscar recursos para ajudar o Jack, e ela volta com um machado, e com um golpe só, ela consegue livrar o Jack das suas algemas. E a apoteose continua quando o Cole tenta arquitetar um plano para separar a Rose do Jack, tentando novamente colocá-la em um bote salva-vidas, e ela vai. Mas enquanto o bote está descendo, ela salta do bote com extrema segurança e entra novamente no Titanic, porque ela sente que o destino dela é estar ao lado de Jack. E eles se abraçam e o Jack repreende ela e fala: Rose, você é louca? Por que você fez isso?
o que você está fazendo aqui? Você devia salvar a sua vida. E ela fala assim, lembra o que você falou comigo no início? Lá quando a gente se conheceu, que eu ia cair no mar? Você falou, se você pular, eu pulo também. E aqui é a mesma coisa, se você pular, eu pulo também. E essa apoteose se segue com um confronto com o Cole, onde ele até pega uma arma e tenta atirar na Rose e no Jack, porque ele está tão contrariado com a situação, e eles conseguem ainda fugir. E ficam dentro do navio. O navio afunda, o Jack ajuda a Rose a subir num pedaço de detrito, que é uma porta, e o Jack, nesse momento, passa o seu último ensinamento como um bom mentor até o último minuto da sua vida. Ele está ensinando alguma coisa para o herói. O Jack fala com a Rose, Rose, isso não vai acabar aqui. Você não vai morrer aqui, você é forte e você vai morrer em outro lugar daqui a muito tempo, depois de conquistar tudo aquilo que você tem para conquistar. Aqui não é a hora da sua morte. E a Rose, quase que congelando, percebe que o Jack morre. E logo depois ela percebe que tem um barco voltando para resgatar pessoas que porventura estariam vivas ainda. Nesse momento, a gente pode compreender que depois do herói atravessar o limiar, conquistar os desafios, crescer, vencer, ele recolhe uma recompensa. Nesse momento, a recompensa da Rose é a própria vida, onde ela salta na água, consegue pegar um apito que estava no colete de uma outra pessoa e chama a atenção do barco, e nesse momento a recompensa dela é ter de volta a própria vida, mas não aquela vida da Rose DeWitt Bucketeer do início do filme, mas dessa Rose já fortalecida. E na jornada do herói para Joseph Campbell, ele sempre fala que tem um marco onde o herói deve se reinventar. Muitas vezes, em várias histórias das mitologias que o mundo nos oferece, essa reinvenção vem através de uma morte e uma ressurreição. E no caso do filme Titanic, essa morte e ressurreição é representada nessa cena, quando a Rose ela é resgatada pelo navio Carpathia, e ela chega em Nova York e tem uma pessoa que a pergunta qual é o seu nome. Ela não dá o seu nome de nascimento, ela não diz Rose Bucketeer, ela diz meu nome é Rose Dawson, que é o sobrenome do Jack. Nesse momento, a Rose do início do filme morre e renasce a Rose Dawson, uma outra pessoa. E a recompensa que a Rose continua conquistando durante toda a sua vida, a gente consegue ver no final do filme, que eu até demorei para perceber que nessa hora a Rose velhinha morre, gente, mas ela morre, mas aqui pelas fotos que a gente vai vendo dela, a gente percebe que ela viajou, ela pilotou o avião, ela conquistou muita coisa, ela andou a cavalo naquele lugar que o Jack disse que eles andariam, ela fez tudo que ela merecia fazer na vida em nome dessa nova Rose, e essa é a grande recompensa que ela teve por superar os desafios lá no início da aventura. E de acordo com Joseph Campbell, quando o herói consegue solucionar o grande problema, ele recolhe a sua recompensa, ele deve fazer um caminho de volta para casa. E esse caminho normalmente é um caminho mais tranquilo, sem grandes desafios, mas um momento de reflexão. E no filme Titanic, esse caminho de volta para casa é para onde o herói volta para o seu mundo comum. E ele volta fortalecido, ele volta outro herói, já com a bagagem, cheia de experiências. E quando ele volta diferente. E no filme Titanic, a Rose retorna para o mesmo lugar que o Jack a convidou para se encontrarem, que é no relógio do navio. E ela volta já diferente, ela volta para o seu mundo comum, e ela volta para poder desfrutar de tudo aquilo que ela conquistou. E qual é a importância de vocês, empreendedores, conhecerem esses elementos do storytelling? A gente pode ressaltar muitas importâncias, porque através das histórias a gente se conecta com as pessoas. E essa conexão entre a empresa de vocês, o empreendimento de vocês, a marca de vocês, a gente pode começar a falar dela aqui agora e mostrando uma coisa interessante. Foi feita uma pesquisa no Instagram, onde eles contabilizaram fotos de tatuagem e onde as pessoas marcaram as empresas que motivaram essas tatuagens.
A empresa que teve mais tatuagens marcadas no Instagram foi justamente a empresa que talvez é a empresa que tem storytelling dentro de si como nenhuma outra, é a própria Disney. Com aproximadamente 500 mil marcações, essa é a empresa que tem mais tatuagens, pelo menos no Instagram, relacionadas à sua marca. Seguida da Nintendo, do Super Mario, que também é uma empresa que usa storytelling com excelência, porém com uma mídia um pouquinho diferente, onde os heróis são personagens de jogos interativos e a história do Super Mario é sempre uma jornada do herói. Ele tem que atravessar mundos diferentes, ele tem que entrar no desconhecido para no final ele salvar a princesa. E a próxima empresa é a Harley Davidson, que consegue criar uma conexão muito grande com seus consumidores ou com seus fãs. Até para quem não tem a moto Harley Davidson, é possível observar essa conexão, porque a Harley Davidson implica em suas propagandas, em sua essência, liberdade e rebeldia. Então as pessoas se conectam com a Harley Davidson através dessas ideias de liberdade e rebeldia. Aqui nós temos o HOG, que é o Harley Davidson Owners Group, que é um grupo de motociclistas, não só de motociclistas, mas exclusivamente de motociclistas donos de Harley Davidson. É um grupo tão forte, tão poderoso, e aqui lá no site deles eu tirei essa imagem, onde diz: nós moramos em mais de 100 países, a nossa casa é qualquer estrada, qualquer cidade e qualquer lugar que a gente decida se reunir. E a Harley Davidson tem sua marca tão forte que ela fatura 5 bilhões por ano aproximadamente. E 5% desse valor ela não fatura vendendo motocicletas, ela fatura vendendo roupas e acessórios com a sua marca. Ou seja, as pessoas pagam para fazer propaganda da Harley Davidson. Eu entrei no site da Harley Davidson esse final de semana e montei um look básico, com boné, óculos, camiseta, jaqueta, luvas, jeans, meias e botas. Saiu pela bagatela de $945, quase R$5.000, para eu fazer propaganda de maneira gloriosa da Harley Davidson, pois eu me conecto com a marca e eu me conecto com os valores da empresa deles. E alguns números aqui para ajudar a gente a entender como é que essa conexão acontece. 74% dos clientes buscam uma conexão com os valores da empresa, ou produtos ou serviços. Ou seja, a vasta maioria dos clientes, eles não querem um produto, eles querem uma conexão com o que a marca representa. 68% estão dispostos a pagar mais caro por um produto quando percebem esta conexão. Gente, eu prefiro pagar mais caro por uma coisa que eu me identifico do que comprar uma coisa genérica. Pior coisa que tem é a coisa genérica, gente. E 71% dos clientes que se conectam com a marca, com o produto ou com o serviço tendem a fechar negócio. Então, através do storytelling, a gente consegue construir essa poderosa conexão que vai fortalecer a nossa marca, garantir mais vendas e garantir que o nosso produto tenha mais sucesso. Gente, eu vou contar uma história para vocês de um paraquedista. Um paraquedista que contratou uma escola de paraquedismo e foi fazer o seu primeiro salto. Durante o seu primeiro salto, as coisas deram errado. O seu paraquedas não abriu. E, por incrível que pareça, mesmo o paraquedas não abrindo, esse paraquedista continuou confiando na escola e continuou desenvolvendo, continuou fazendo o seu curso através dessa escola. Esse vídeo está no YouTube, no canal Pedro Mágico, ou no Instagram, pedro.ilusionista. E, gente, esse paraquedista sou eu. E o que aconteceu? Hoje eu sou atleta paraquedista. Hoje eu tenho uma credencial de paraquedista. Mas quando eu fui procurar uma escola de paraquedismo, eu tentei escolher a escola com 2 valores: segurança e comunicação. Eu senti que a escola que me ofereceu segurança e comunicação, eu me matriculei, fiz a parte teórica e fui para os saltos. Eu tinha que cumprir 7 saltos para me formar paraquedista. No primeiro salto, eu estava acompanhado de 2 instrutores e aconteceu o que eles chamam de anormalidade. Meu paraquedas, eu comandei, mas ele não se abriu.
O vídeo, eu não vou passar ele aqui, porque o nosso tempo hoje é curto, mas eu gostaria que vocês assistissem ou no YouTube ou no Instagram e comentassem lá para mim se vocês teriam coragem de saltar de paraquedas e se o paraquedas não abrisse, vocês teriam ainda coragem de continuar contratando a mesma empresa. E eu continuei contratando a mesma empresa diante de uma adversidade tão grande devido ao seguinte: eles se mantiveram fiéis aos seus princípios. Por mais que eu tive uma adversidade, a empresa continuou tendo a segurança como prioridade e a comunicação. Eles me explicaram tudo o que aconteceu, por que meu paraquedas não se abriu e como que eu consegui pousar em segurança. Estou vivo aqui até hoje e inteiro para vocês. Então, entrem lá e deixem seu comentário e assistam o vídeo, tá bom? Ele é muito interessante. Bom, e o que acontece em relação aos valores, né? A empresa de vocês tem que ter uma missão e tem que ter valores. E isso, gente, não é para poder fazer bonito e para inglês ver. É pelo seguinte: a comunidade vai acreditar e confiar no produto e no serviço de vocês na medida que vocês forem fiéis aos próprios valores. Então, se vocês estabelecerem valores fortes, se vocês tiverem uma missão sólida e vocês mostrarem que vocês são fiéis a esses valores e a essa missão, a comunidade vai confiar em vocês. E mesmo no dia que o paraquedas da empresa de vocês não abrir, o cliente de vocês vai se manter fiel à empresa de vocês. E para isso, eu vou falar um pouquinho de problemas. Para o Joseph Campbell, o herói é apresentado a problemas. E esses problemas, eles vêm em camadas, o que ele pode chamar de problemas externos, internos e filosóficos. Aqui nós temos um mapinha do mundo conhecido e do mundo obscuro da jornada do herói. E a gente vai ver como que ele navega através desses problemas. O problema externo, gente, é aquele problema que está fora da pessoa, que não depende dele. No filme, o problema externo da Rose era o noivo dele, o Cole Hawkey, era a mãe dela, a Ruth, e era também o Iceberg. Nenhum desses problemas ela tinha controle sobre eles. E na nossa vida, gente, no nosso empreendimento, o que é o problema externo? O problema externo, ele vai ser o problema do nosso cliente. Por exemplo, se vocês trabalham com academia, a pessoa vai procurar uma academia, vai até vocês, o que ela quer? É fazer abdominal? É sentir a glória de ficar fazendo abdominal a manhã toda? É claro que não. Se ela vai procurar uma academia, ela tem um problema externo, que pode ser um problema de peso, ganhar massa magra ou conquistar saúde. O que nos conduz à segunda camada de problema, que é o problema interno. Todo problema externo vai gerar um sentimento, uma angústia no nosso herói. E esse problema interno, ele é sempre maior e mais significativo do que o problema externo. No caso da Rose, no filme Titanic, o problema interno dela é o quê? É superar os medos, inseguranças, é ter coragem de seguir seu coração. E isso sim é o grande problema que ela passa no filme, é isso que ela tem que superar. E o nosso cliente, a pessoa que vai na academia, se ele está, por exemplo, acima do peso, qual que é o problema interno? Qual é a angústia dessa pessoa? Essa pessoa, a angústia dela, às vezes, é ter autoestima para se relacionar, para arrumar um namorado, uma namorada. Às vezes é confiança para poder se apresentar no seu trabalho, uma forma física. Talvez do jeito que ele se vê, ele não tem essa confiança. Então, toda essa angústia que o cliente sente é o problema interno e é ele que a gente tem que se comunicar através da contação de histórias. Por quê? A gente tem que tratar o nosso cliente como o herói da jornada dele. E a gente tratando o nosso cliente como um herói, nós deveremos nos apresentar como um mentor. É mais ou menos assim, o cliente te procura no seu negócio, no seu empreendimento, e você diz para ele: segura a minha mão, que eu vou te ajudar a atravessar esse mundo sombrio, cheio de desafios, que você está relutante em entrar, e você vai triunfar, você vai conquistar os seus objetivos lá na frente, você vai matar o dragão e você vai voltar para casa triunfante. E além desse problema interno, o Joseph Campbell, ele menciona o problema filosófico.
Um problema filosófico, ele é um problema que ele diz sobre a ordem natural das coisas, um problema muito maior do que eu, você ou todos nós. É um problema que aflige a ordem natural das coisas. No filme Titanic, esse problema filosófico tem a ver com a falta de bote salva-vidas para todos os passageiros, as pessoas vão morrer. Uma outra questão é o próprio Jack, que ele é incriminado injustamente e ele é deixado para morrer algemado no porão do navio. Esses são problemas que corrompem a ordem natural das coisas. A gente olha para esse tipo de problema e diz, as coisas não deveriam ser dessa maneira. E qual que é o problema filosófico que a gente pode ter no nosso empreendimento? O problema filosófico pode ter a ver, por exemplo, com salvar a natureza. Se a gente trabalha crédito de carbono, se a gente usa muito plástico, né? Tem canudinho de plástico, tem gente que já tem outras alternativas. Poluição, recursos humanos, como que a empresa trata seus funcionários. Ninguém quer comprar de empresa que explora crianças na África. Então todos esses são problemas que tem como a gente combater e a gente pode utilizar esses problemas para a gente se conectar com o nosso cliente. Tem, por exemplo, na minha cidade os supermercados adoram e as farmácias pedir o nosso troco para poder ajudar instituições de caridade como orfanatos e asilos. Esses são problemas filosóficos que a gente pode combater e a gente pode utilizar o storytelling para a gente se conectar com o nosso cliente através disso. E eu quero recomendar uma leitura que mudou a minha vida. Eu gostaria de recomendar o livro que está aí, que é de uma pessoa muito especial, que conta a história do Isao Rodrigues. O livro se chama O Voo do Albatroz. Esse livro já foi traduzido para o inglês, vocês acham ele na Amazon, The Flight of the Albatross. Esse filme conta a história do Isao Rodrigues, é uma autobiografia, conta a história dele. Ele nasceu numa fazenda na zona rural, ele é irmão de 10 irmãs e ele sofreu muito na vida, sofreu abandono, morou na rua, teve que trabalhar desde os 6 anos de idade para ajudar a família. E ele conseguiu crescer e hoje ele é empresário e dono de uma rede de lojas, onde a sua franquia de lojas sempre ajuda funcionários de lojas a se tornarem franqueados. Então todos os franqueados da rede Albatroz começaram como funcionários, muitas vezes trabalhando como serviços gerais na empresa. E lá no início, eu dei para vocês a opção de 2 histórias. Uma triste e uma com final feliz. Vocês quiseram ouvir a com final feliz, mas eu ainda vou contar a história triste. Mas para isso, gente, eu sou mágico e eu tenho que fazer uma mágica aqui para vocês hoje. E eu gostaria de alguém para poder vir aqui no palco comigo participar da mágica. Muito bem, pode vir aqui, você e você. Vem os dois, esse rapaz e essa moça. Muito bem, pode vir, por favor. Alguém vai ajudá-lo a subir no palco, acho que tem que dar uma voltinha. Enquanto você sobe no palco, eu vou contar outra história, a história triste. E essa história triste, ela é a mesma história do filme Titanic, mas vista pela perspectiva do Cole, que é o noivo da Rose. O que aconteceu? Na perspectiva do Cole, a Rose era uma moça simples, uma moça cheia de virtude, e ele, uma pessoa que só queria, através do seu trabalho, do seu mérito, conquistar o que era de conquistar a sua vida, um casamento e família. Até que o vilão da história aparece, é o Jack, e o Jack desvirtua toda aquela moça cheia de virtudes e a leva para um mundo desconhecido. E quando ela volta mudada, e ela volta destruindo famílias e despedaçando corações. Nessa versão da história, o Jack é o grande vilão e a Rose, ela se perde e só traz dor e angústia para todos à sua volta. E por que eu estou contando essa história para vocês? Todos nós temos a nossa história. Todos vocês aqui, empreendedores, vocês passaram pela jornada do herói, vocês empreenderam. Olá, fiquem à vontade aqui do meu lado, por favor, já vou fazer uma mágica com vocês. E todos vocês que estão aqui,
atravessaram por um mundo sombrio, através da ajuda de um mentor, que eu tenho certeza que todos conseguem reconhecer quem foi ou quem foram os mentores de vocês. Vocês superaram desafios, reconheceram inimigos e aliados, e finalmente vocês conquistaram esse grande desafio e voltaram para casa triunfantes, já mudados, para no outro dia acordar para uma nova jornada. E a nossa vida é assim, cheia de degraus, onde cada degrau é uma jornada diferente e o fim de um ciclo, ele só termina para que outro se inicie. E, já que tem outra maneira de contar a história do Titanic, uma maneira triste, sombria, podem ter certeza que essa história de cada um de vocês, essa história de virtude, ela também tem um jeito triste de ser contado. E eu acredito que muita gente aqui já ouviu a própria história ser contada de maneira triste e angustiante. E o que a gente pode dizer? Nunca permitam que isso aconteça. Vocês são força, fé e virtude. Nunca permitam que ninguém diminua toda essa força e essa virtude de vocês, porque a história que deve ser contada é a história de virtude que vocês atravessaram. E para a gente entender como que a gente vai contar a história, eu vou fazer uma mágica com esses dois aqui. Deixa eu só pegar o microfone que está aqui. Esse jovem elegante, e perceberam a altura dele. Olha, gente, ó, meu braço, ainda bem que eu aguento levantar esse microfone. Como é que é seu nome? Pedro. Pedro? Pedro. Não, eu perguntei o dele, não o meu. O seu também Pedro. gente, meu xará. Letícia. E Letícia, segura aqui pra mim, Letícia. Bom, vou fazer uma mágica pra vocês. Dá um passinho pra sua direita, Pedro, por favor. Um passinho à frente. Bem, isso, ótimo. Pedro, microfone pro Pedro, por favor. Vocês já se conhecem? Não. Se conhecem, mas eu vou fazer uma pergunta para o Pedro. Pedro, você é um homem apaixonado? Sim. Claro que sim, senhoras e senhores. Microfone para Letícia. O pessoal da outra palestra chegou a aplaudir a paixão do Pedro. Letícia, mulher apaixonada? Sim. Claro que sim. E eu sempre pergunto isso, gente, porque em 10 anos fazendo mágicas, eu descobri que tem muita gente que mente na hora que essa pergunta é feita. Tem gente que se pergunta, você é apaixonado? Claro que sou, que é muita paixão, mas na verdade nem é só ilusão. E tem gente que nem está apaixonado desse jeito e que você pergunta e a pessoa fala assim, não, eu não sou apaixonado não, mas na verdade tem muito amor no coração. Pedro, esse papel para você, pega o microfone novamente. Esse papel rasgado aqui, Pedro, o que você vê nele? O formato dele te remete a quê? Fala no microfone para que todos escutem. Nossa, difícil isso. Isso, mostra para todo mundo esse formato, o que ele te lembra, o que ele te remete, o que você entende desse papel. Fala pra gente, no seu subconsciente. O Titanic. Um coração, senhoras e senhores, vocês ouviram ele falar um coração? Pois Pedro, microfone aqui. Dobre para mim esse coração bem quadradinho, com bastante cuidado, lembrando do amor da sua vida, da sua pessoa amada, isso, vá dobrando. Muito bem, bem quadradinho, pode ir. Isso. Para a gente poder realmente fazer um teste, senhoras e senhores, se esse homem é um homem verdadeiramente apaixonado ou é só ilusão. Eu não sei se o amor da vida dele está nos assistindo agora, mas ela vai descobrir nesse momento. Muito bem, tá ótimo, Pedro. Tá ótimo. Fala seu nome de novo. Letícia. Letícia, segura para mim o papelzinho que o Pedro rasgou. Não, quer dizer, eu rasguei e ele dobrou. E, gente, já que o Pedro viu corações, eu vou tentar rasgar aqui, senhoras e senhores, mais corações. Gente, e saber contar a própria história é tão interessante, porque a vida de cada um de vocês, muitas vezes, pode parecer muito com esses papéis rasgados, sem conexão uns com os outros, e muitas vezes a gente tem vontade de desistir desse caos que a gente acredita que a vida é em alguns momentos. Mas não este homem e essa mulher que se apaixonaram nessa vida e descobriram o grande, o que um amor pode fazer para eles. Eu vou tentar, gente, retirar daqui pelo menos um coração. E se eu conseguir,
coisas interessantes podem acontecer. Talvez, para essas pessoas que estão aqui nesse palco, eles conseguem enxergar a vida através do caos. Eles conseguem contar a própria história, cheia de virtudes. Eles têm certeza que a vida é maravilhosa e com um final feliz. Gente, eu sou só um mágico e sei muito pouca coisa dessa vida, mas eu tenho certeza que os corações apaixonados transformam a realidade à nossa volta. E receba uma salva de palmas desses dois espetacular aqui hoje. Deixa o Pedro segurar o microfone novamente. Fala o seu nome de novo. Letícia, que significa alegria em latim. Letícia, por favor, essa mágica não estará completa se o coração que esse homem viu no início da mágica não se materializar em suas mãos. Desdobre o coração que só ele viu e prove que o amor existe. Mostra para todo mundo e veja se encaixa aqui. Gente, espetacular. Cadê o slide final? Que está aqui no meu bolso, finalmente eu achei. Gente, meu nome é Pedro Miranda e eu espero que todos vocês saiam daqui hoje com uma virtude a mais em seu coração, porque eu tenho certeza que o meu dia já valeu a pena só de estar aqui com essa plateia maravilhosa. E se por pelo menos um segundo essa apresentação que foi feita tocou o coração de vocês, ou tem a oportunidade de mudar a vida de vocês, nem que seja por um breve momento, o dia de vocês também já valeu a pena. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, valeu, pessoal, gente. Obrigado. Valeu, Pedro. A gente adorou aqui, cara. Que demais, hein? Obrigado, obrigado. Só por ver o rosto aqui da galera, deu pra ver que você conseguiu tocar o coração de muitos de nós, inclusive o meu. Muito obrigado, viu, Posso Pedro? tirar uma foto com eles? Pô, com certeza. Gente, me empresta aqui. Vamos tirar uma foto aqui, gente? Afinal de contas, em empreender você tem que ser meio mágico também, não tem não? Tem que ser mágico, viu, gente, para poder empreender. Eu sou empreendedor hoje, eu já fui dono de escolas de idiomas, e hoje eu tenho uma empresa de capacitações e palestras, tá? E realmente eu sei a dor de vocês, eu sei o quão difícil é empreender aqui no nosso país. Gente, todo mundo levantando a mão para poder sair bonito aqui na foto comigo. Vamos lá, todo mundo. Deixa eu virar aqui. Gente, espera aí, deixa eu fazer um videozinho para as redes sociais. Vamos lá, levanta a mão, gente, obrigado. Valeu, Pedro. Muito obrigado, cara. Gente, muito obrigado e até a próxima. Show. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, assim como eu. A gente vai fazer um breve intervalo. Retornamos às 14h55 com a Tami. E o tema da palestra da Tami vai ser redes sociais, como encantar seus clientes, tá bom? Então, um breve intervalo. Você que está assistindo à distância pelo Sebrae Experience também fica com a gente. A gente já volta já já. Opa, oi! Se esse vídeo chegou até você, é um sinal definitivo de que o TikTok